Pessoas ligadas ao Lindbergh Faria teriam feito parte de uma armação para acusar fraudulentamente Alfredo Gaspar de violência sexual contra uma menor de idade que teria gerado um filho cuja paternidade não foi assumida e mais acusações que a maior parte das pessoas não estão comentando. E na chamada de Google Meet que esse comerciante garante que participou com a presença de Lindbergh Faria, esse mesmo comerciante também relatou uma outra presença, uma terceira pessoa que está mais envolvida nesse imbróglio que possa imaginar a nossa van filosofia. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver que tudo que você ouviu por aí é só a pontinha do iceberg. Eu vou contar tudo para você, tintim por tintim, nessa edição. Aqui também eu te conto o pé na bunda que Sidônio levou do centro da campanha de Luiz Inácio. E aí eu vi muita gente ficar feliz, mas se você ficar comigo até o final, você vai ver que mudou tudo para não mudar nada. Porque afinal de contas, meu amigo, vindo deste governo, a gente não tem nada para ficar feliz. Ainda nessa edição, vamos falar de política e vamos falar do retorno de Cleitinho à candidatura do governo de Minas Gerais e o que isso implica, prejudica ou beneficia na candidatura, na campanha de Flávio Bolsonaro, que lançou o seu slogan: o Brasil vai vencer. E eu tô com ele no Abro. Agora é a hora que eu peço para você dizer para a plataforma que o nosso conteúdo tem que ser distribuído para mais pessoas, e você faz isso através do like que você deixa agora. Vamos lá? 3, 2, 1, dedinho no like, aqui, e bora pra pauta. Vamos já falar da nossa pauta de capa, para vocês não irem embora nem por decreto sem saber tudo tintim por tintim do que está envolvendo esse imbróglio todo. Primeiro eu quero lembrar vocês que Gilmar Mendes cobrou a Lindbergh Faria pela acusação de violência sexual contra Alfredo Gaspar. Aquela coisa toda que nós conversamos bem em detalhes na semana passada, só que isso deu filhote, meu amigo. Vazou um tal de um depoimento de um comerciante dizendo que ele havia participado, inclusive, de recebimento de valores dessa gangue que tentaria acusar Alfredo Gaspar, vice de Flávio, de violência contra menores. Vamos lá, vamos por partes, que eu tenho certeza que o vídeo você já assistiu, a gente vai trocar em miúdo já com o vídeo, porque tem um monte de coisa ali que um monte de gente também não falou e você vai assistir aqui no meu canal, mas vamos devagar. Bom, o cara prestou depoimento indicando uma suposta trama para forjar acusação de estupro contra a vice de Flávio. Foi um boletim de ocorrência registrado na Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados que apontou para a suspeita de uma trama destinada a fabricar uma acusação de violência contra vulnerável contra o deputado Alfredo Gaspar. A trama supostamente envolveria diretamente o deputado Lindbergh Faria, ex-líder do PT na Câmara e um dos principais integrantes da tropa de choque do governista. O caso foi revelado pelo portal Metrópolis, mas o antagonista traz novos detalhes dessa história e eu passo a dividir com vocês. O que eu destaquei aqui foi o seguinte, ó. Chama atenção no depoimento é que um desses pagamentos feitos a Marcela, o de R$4.000, porque foi um de 10, outro de 2 e pouco, e esse aqui de 4 que está sendo mencionado. Esse pagamento foi feito por intermédio de Lopes, que teria ocorrido pela conta corrente de Carlos Roberto Lopes. Quem é Carlos Roberto Lopes? O Carlos Roberto Lopes é o presidente da Conafer. Esse Carlos Roberto Lopes, ele foi preso pelo Alfredo Gaspar na CPMI do INSS por mentira ao colegiado. Vamos dar uma lembradinha quem é ele? Quem é o presidente da Conafer preso pela CPMI do INSS? Ele é mineiro de Governador Valadares. Carlos Lopes é formado em Direito e atua como empresário pecuarista. Ele foi preso pelo crime de falso testemunho e é presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares, Empreendedores e Familiares Rurais, Conafer, desde 2011. A entidade está entre as com maior volume de desconto nas mensalidades de aposentados, segundo a investigação da Polícia Federal. Ele foi liberado em menos de 24 horas após o pagamento de fiança na madrugada de terça-feira, no dia 30. Segundo a PF, os investigados falsificavam documentos como certidões de nascimento, documentos de identidade, comprovantes de residência, para assim fraudar o INSS, recebendo benefícios assistenciais pagos a pessoas fictícias, criadas por membros do grupo com o uso de documentos falsos. Bem, se a gente for falar de fraude, parece que o moço tem bastante experiência nisso, né? Mas vamos ao desenvolvimento da notícia. Diante da bomba que explodiu, Lindbergh Faria correu para o STF e acusou a testemunha, que é o comerciante, que vocês viram o vídeo, a gente vai ver já daqui a pouco, de inventar acusações. O deputado pediu para o STF suspender e anular a investigação conduzida pela Polícia Legislativa da Câmara a pedido do deputado Alfredo Gaspar,
foi diretamente atingido, e a defesa sustenta que o órgão não poderia investigar criminalmente um parlamentar sem supervisão da corte. A gente viu isso acontecer com vários bolsonaristas, mas enfim. Claro que Lindinho está negando, né, as declarações e afirma que Lopes é seu desafeto político e já teria apresentado outras versões inverídicas envolvendo seu nome. Vamos ver se isso vem a público. Eu quero assistir o vídeo novamente com vocês, porque tem detalhes aqui que as pessoas não estão falando. Olha só a gravidade disso. E eu passei a representar. Até que um certo Carlos Roberto Lopes, eu já passei o telefone dele, ele ligou, me chamou de comando. E aí o comando? Eu falei, poxa, não sei o que ele quer dizer com isso, né? Não, às vezes nem nada quer dizer. Aí comando. Mas ela tá ajudando a gente aí, porque aquele safado lá e tal, começou a chegar, dizer que o relator era um canalha, safado, vagabundo, tal, e eu entrei nele. Ele agora vai entrar nesse barco. Eu falei, é verdade. Então, você tá vendo? Nós temos que acabar com a raça desse cara, rapaz. E o Lucas é o tal que convidou ela para fazer a safadeza, tá? O Lucas falou que a moça aí, né, a moça saída e tal. Eu falei, ela é muito inteligente mesmo. Aí eu perguntei para esse Carlos Roberto, pô, vocês estão pensando em tudo, mas quando for fazer um teste de DNA, vocês vão se lascar, porque não só a moça nunca nem foi mãe, ela só tem 22 anos, e se fosse, não teria. Ele mas aí é onde ela some de jogada, o que implicaria, posteriormente, numa segunda suspeita sobre o relator. Olha isso, gente. Não era só acusar o Alfredo Gaspar de violência sexual que gerou um filho, que a paternidade não foi assumida em uma menor de idade, mas depois a jovem que chama Marcela, que ia se apresentar como Jailma, uma suposta nordestina que tinha sido abusada aos 16 anos por Alfredo Gaspar, ia sumir. E o ônus de seu desaparecimento sobrecairia sobre Alfredo Gaspar. Até isso eles planejaram. É incrível! E vocês viram ele citando o Carlos Roberto da Conafer. Então parece que essa turma que ele cita tem muitos motivos para ficarem bastante insatisfeitos com Alfredo Gaspar. Um foi preso na CPMI do INSS. O outro tentou acusação de relação ilícita com uma menor lá atrás, no encerramento da CPMI do INSS, que fez um relatório absolutamente bombástico contra o PT, contra a esquerda, e não deu em nada. Aí, como não deu em nada, eles tentaram agora novamente. Bem, tudo isso até agora é suposição, tá? O moço tá alegando que tem que investigar. Eu sou a favor de uma investigação pesada, mas eu vou dar um pitaco aqui, se é que ainda pode dar pitaco nesse país. Pra mim faz todo sentido eles tentarem um negócio desse. Todo sentido. O cara tem provas, ele tem o depósito de 10 mil, ele tem o depósito de 2 mil e poucos reais, só não tem o depósito de 4 mil, que foi feito na conta do Carlos Roberto da Conafer. Ó, que bonitinho. Parece que ele sabe de tudo. E nesse vídeo ele também falou que participou de uma chamada de Google Meets com o deputado Lindbergh Farias, entre outras pessoas, mas que o deputado estava lá e que parecia que o deputado sabia que era uma acusação fraudulenta que estava em desenvolvimento. Parece crível, mas eu não vou colocar a minha mão no fogo por ninguém. E você? Deixa nos comentários pra mim o que você achou disso tudo. E o mais escandaloso disso tudo é que, logo em seguida que aconteceu a acusação de violência contra menor de idade, contra o Alfredo Gaspar, acusação essa feita pelo Lindbergh e pela Soraya Traíra, o governo Lula liberou 65 milhões em emendas de Soraya após denúncia sobre vice de Flávio. Durante a CPMI do INSS, lá em março, Soraya Tronic levantou suspeitas do cometimento de crimes por parte de Alfredo Gaspar. E ontem ainda se descobriu que o tal comerciante que fez a denúncia é filiado ao PL. Mas isso pra mim não tem nenhum escândalo, por quê? Porque ele disse, olha, eu fui envolvido na trama, até então eu tentei ajudar a menina, mas com o decorrer do assunto, eu entendi que a acusação fraudulenta era contra o Alfredo Gaspar. Aí disse que ele pisou nas tamancas. Eu não sei o que você acha, mas eu vou ficar com o pé atrás com essa história, tá? Porque se fosse contra outro parlamentar, ele toparia a desonestidade? É uma pergunta que eu deixo no ar, você tinha pensado nisso? Agora a gente fala de eleição com essa bagunça que está em Minas Gerais. Para a alegria de muitos, os republicanos confirmou Cleitinho na disputa pelo governo do estado. Então, assim, tem muita gente muito feliz, muito alegre, porque realmente as opções lá em Minas Gerais eram sofríveis.
até o momento em que Flávio Bolsonaro indicou o seu próprio candidato. É aí que eu falo para vocês que a solução do Brasil é o brasileiro, mas o problema do Brasil também é o brasileiro. Depois que Flávio Bolsonaro indicou o candidato, o que tinha Cleitinho vir candidato ao governo de Minas Gerais? É para dividir mesmo? Porque eu duvido que Cleitinho terá autorização dos republicanos para dar palanque em Minas Gerais para Flávio Bolsonaro. Ora, que droga! Falando em política, o Hugo Mota assumiu que declarou apoio ao presidente Lula, porque o Lula converge com aquilo que o partido dele pensa ser o melhor para o país. Já eu vou mostrar para vocês o que é ser melhor o país. Aliás, eu não preciso mostrar quase nada, né? Porque vocês veem todos os dias o melhor do Lula para o país no caixa do supermercado. E ainda falando em Lula, parece que Lula afastou Sidônio Palmeira de sua campanha eleitoral. E um monte de gente falou, pô, muito obrigada, Sidônio. Levou um pé na bunda, levou um pé nos fundilhos, vazou, sai mesmo, cretino, não tá adiantando nada. Lula é uma desgraça, você não consegue virar esse placar e tal. Ok. De bate-pronto eu também tive essa reação, confesso. Mas isso aqui não passa de uma tremenda armação, por quê? Sidônio deixou a campanha de Lula para integrar a SECOM. Claro que tem outros pensamentos também. O Mafinha, por exemplo, ele levanta a seguinte questão, ó. Além de Marcola, PF encontra outro nome do Planalto que recebeu dinheiro de lobista. E muitas pessoas estavam jogando o nome do Sidônio no meio da banca, no meio das possibilidades, porque, gente, o cara sabe mexer com dinheiro, né? Nos últimos 10 anos, ele recebeu mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais dos cofres públicos para cuidar de publicidades várias da esquerda, do PT. E aí o Mafinha levanta essa bola. Será que foi o Sidônio que andou recebendo o dinheiro da Roberta Luxinger? Mas eu estou com meu amigo Peter do canal Ancapso, porque se fosse isso, Lula não manteria o Sidônio na SECOM. O que está rolando para vocês entenderem que é a opinião do Peter e eu concordo com ele? O André Mendonça foi para cima do Sidônio para fazer levantamento dessa gastança em publicidade, certo? E aí qual foi o arranjo que eles fizeram? Meteu o Sidônio na SECOM e quem vai assumir a campanha de Lula? O braço direito do Sidônio. Ele vai sair da SECOM e vai para o centro da campanha de Lula. O nome dele é Thiago César e ele deixa a SECOM para atuar na equipe que trabalhava pela reeleição do presidente. Ele é secretário executivo da SECOM do governo federal e ele deixa a posição de braço direito do ministro Sidônio Palmeira para se juntar à coordenação de comunicação da campanha. Vou mostrar para vocês os gastos. Olha, na passagem pela SECOM do governo federal, Thiago se destacou por triplicar o investimento de publicidade nas mídias digitais, elevando de 10% para 30% a fatia no orçamento da área. Com as campanhas publicitárias nas redes sociais, ele conseguiu aumentar a base de seguidores, assim como o alcance da divulgação sobre os programas e iniciativas oficiais. Thiago também teve atuação na mudança do slogan no início do mandato, União e Reconstrução, para o governo do Brasil ao lado do povo brasileiro. Eles acham mesmo que isso faz algum efeito, meu Deus. A nova frase faz referência ao debate sobre soberania nacional, interferência extrema deflagrada após o primeiro tarifaço, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os produtos brasileiros. Foi com esse embate que Lula, no ano passado, conseguiu conter a queda na aprovação em pesquisas de opinião pública. Mas já despencou tudo de novo, gente, não adiantou nada. O que esse menino vai sair da SECOM para cuidar da campanha, com a justificativa, foi pelos números que ele alcançou na SECOM. Eu tô com meu amigo Peter do canal Ancapso, tá? Eu não concordo em tudo com ele, não, mas neste imbróglio eu acho que ele tá certíssimo. Eu acho que Lula quis tirar Sidônio da reta das investigações de André Mendonça. E você, o que você acha? Tinha pensado nesse aspecto? Deixa aí nos comentários para mim. Falando em Brasil soberano, Brasil de Lula, Brasil do PT, Brasil comunista, eu quero só informar vocês que o brasileiro fica com apenas R$ 21 de cada R$ 100 que recebe após despesas e dívidas. Este é o pior nível da história, da medição da história econômica do Brasil. E aí o Silvio Navarro lembra que para muita gente não sobra nem esses R$ 21. No meu caso, não está sobrando nem R$ 21, meu amigo, nem R$ 21. E o que você pode fazer para poder se precaver, se prevenir a
crise econômica que nós enfrentaremos. Em primeiro lugar, é votar em Flávio Bolsonaro, porque se eu tiver que cair, eu caio atirando e eu vou até o fim. É o mínimo que nós temos que fazer. Lutar como se não houvesse amanhã. É só hoje que tem para lutar, porque é só hoje que o Brasil tem e ele depende diretamente de você. Então é fazer campanha, é falar com pessoas e é ir votar. E a segunda coisa, não menos importante, que você pode fazer é se precaver para a crise econômica que com Flávio ou sem Flávio nós vamos amargar pelo menos até uns 8, 10 meses de 2027 ganhando Flávio, tá? Porque não vai ser um passeio no parque, não será. Então nós temos que nos preparar. Como que você pode fazer isso? Aprendendo a ganhar dinheiro pela internet, você pode de imediato levantar uma grana extra vendendo produtos, criando conteúdo, aparecendo, sem aparecer, monetizando redes sociais, canais do YouTube, sem colocar a cara, sem chegar com a cara perto da câmera. Onde você aprende isso com meu amigo Daniel Alvarenga, esse moço bonito aqui. Eu deixo o link na descrição e no comentário fixado, ou você pode apontar o seu celular para esse QR Code, você vai direto para o WhatsApp do Daniel Alvarenga e lá eu libero 3 aulas para você totalmente gratuitas, onde você vai entender melhor o que significa aprender a ganhar dinheiro pela internet. Um monte de gente usa só como garantia de uma grana extra, mas tem muita gente que se deu muito bem. Eu, por exemplo, descobri uma nova forma de trabalhar na minha profissão. De repente, esse é o seu caso e você nem sabe, você nem imagina que você consegue. Então, vai lá, assiste as 3 aulas e se fizer sentido, eu te vejo do outro lado. Do contrário, a gente se vê todos os dias aqui a partir das 7 da manhã. Agora é a hora de você brilhar neste programa. Deixe o seu comentário que eu vou responder a um por um. O que você tá achando desse imbróglio todo? E aí, tá animado? O Brasil vai vencer? V de vitória junto com Flávio Bolsonaro? Deixa aí nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho. Aqui tem um Pix, eduardravaleri@gmail.com. Você pode nos apoiar com qualquer valor, ou você pode usar as 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, que eu deixo aqui na descrição, para quem nos acompanha de fora do Brasil, tá bom? E aí, bora tagarelar? Bora! Beijo no coração. Fui.